Bom, queridos, tudo bem? Estamos aqui com os exercícios de embriologia da frente 2 do caderno 7, módulos 28, 29 e 30, tá? Então, seguindo a sequência das aulas, né, os exercícios e sua correção. Então, essa primeira questão, ó, está mostrando divisões, né, que são as clivagens de um anfíoxo e de um anfíbio, mostrando diferenças aonde? No tipo de divisão, né? E na quantidade de distribuição do citoplasma, né? Então aqui a gente tem uma divisão, ó, em que estão formadas células iguais, né, sem sobra de material, uma divisão holoblástica igual, e aqui embaixo uma divisão holoblástica desigual, típica dos anfíbios, né? Então a gente tem que a diferença entre os dois processos deve-se a, né, então, ocorrência de mitoses em maior número? Não, o número de células é a mesma. A resistência maior ou menor da membrana? Não, é uma divisão interna, né, uma organização dos cromossomos. A quantidade de vitelo presente no citoplasma. Por quê? Porque de acordo com o tipo de divisão, há a formação de ovos diferentes. Esse aqui com pouco vitelo, esses aqui com vitelos diferentes, oligolécito e heterolécito, tá? Divisão desigual das organelas também não. Mitóticas em maior número na célula ovo do anfíbio também não, o número de células é a mesma. Então ficamos com a alternativa C, tá? Na questão 2, ele está falando sobre células-tronco, né? Então transplante de córnea, enfim. O uso de células-tronco na medicina. Então, as células-tronco são aquelas células que são indiferenciadas, né? Então, na mórula ou da blástula, dependente da origem da blástula, né? Porque tem aquela parte que origina a placenta. E aí a gente vai analisar aqui as assertivas, ó. Células-tronco embrionárias totipotentes, tudo, podem se diferenciar em qualquer tipo de célula. Perfeito. Tá lá. Células-tronco embrionárias pluripotentes podem dar origem a qualquer tipo de células ou tecidos, incluindo placenta, né? Então, veja, a placenta era um órgão misto. Ela não depende de células-tronco apenas do embrião, também depende da parte do endométrio. Então, esse item aqui está incorreto. As células-tronco embrionárias e as células-tronco adultas diferem-se pelo fato de as primeiras ocorrerem em blastocisto, na blástula, e as adultas em vários tecidos, como o fígado e medula óssea. Então, a célula-tronco embrionária pode virar qualquer coisa, a célula-tronco adulta, ela regenera os próprios tecidos. Então, alternativa B, né? Itens 1 e 2 corretos. Na 3, ó. Então, aqui a gente tem vários bichinhos, ó. Peixe, salamandra, tartaruga, galinha, porco, carneiro, coelho, humano, né? Mostrando as etapas iniciais do desenvolvimento embrionário. Lembra que nós vimos que no começo eles são muito parecidos, não daria para distinguir, né? Aqui nos itens 1 e 2. Com relação aos subgrupos animais representados, ele está comparando os bichinhos de peixe, anfíbio, réptil, ave e mamífero, né? A fase larval aquática é comum a todos eles? Não, de jeito nenhum. A fase larval aquática você vai achar em alguns peixes e em alguns anfíbios. Todos são pertencentes à mesma classe? Não, né? Então são classes diferentes aqui dos cordados. A semelhança no estágio inicial indica baixa diversidade, pelo contrário, indica que a raiz genética é a mesma, mas a diversidade vai aparecer com a ativação dos genes no final. Oviparidade calcária. Botar ovo com casca calcária é observada na salamandra, no anfíbio? Também não, né? Anfíbios têm ovo sem casca calcária, aquele ovo gelatinoso. Viviparidade, que é quando os indivíduos se desenvolvem dentro da mãe, é observado em porco, carneiro, coelho e ser humano o desenvolvimento de placenta, tá? Então, estruturas placentárias, alternativa E. A quarta, uma questão do Enem, né? Também sobre células-tronco, falando aqui de manutenção do cordão umbilical para retirada de célula-tronco. Ele pede qual seria o poder terapêutico das células-tronco. Então, a sua capacidade de se transformar em
diferentes células, né? Então, multiplicação, comunicação, adesão, aqui, ó, diferenciação em células especializadas. Então, as células tronco embrionárias podem virar outras células, podem se diferenciar em células de tecidos que eu quiser. Certo? E aqui mais uma sobre divisão e classificação, ó. A gente já viu isso, né? Células pequenas e células grandes. Então aqui eu tenho um ovo heterolécito, que era típico dos anfíbios, né? Esse outro, ó, formando um disco de células na parte de cima e o vitelo guardado na parte de baixo. Esse aqui é um ovo megalécito, né? Das aves e répteis. E aqui, ó, o vitelo se concentra no centro, né? Um ovo centrolécito, típico dos artrópodes, tá? Vamos ver, um anfíbio, 2 aves ou répteis, 3 artrópodes, está aqui, ó. Alternativa B, sossegado. E aí, continuando agora para os exercícios do módulo 29, né, as estruturas embrionárias. Nessa primeira questão aqui da Santa Casa, ele quer saber ó, o que é a estrutura X. Se aqui em cima é o tubo neural, aqui é a famosa notocorda, que pode virar, depende do bichinho, a coluna vertebral, né? Mas que não deixa de ser, se estando na forma de notocorda ou de coluna vertebral, uma estrutura de sustentação, tá? Sistema nervoso vem do tubo neural. Movimentação depende dos músculos. A acomodação dos órgãos é o celoma. E aqui, né? A estrutura X é responsável pela formação da coluna vertebral? Em todos eles, não, né? Então, nos protocordados, nós temos cordados, mas que não tem coluna vertebral. Agora, sustentação, tudo bem. Na questão 2, clivagem, segmentação até a fase de módula, blástula. Ó. Como é denominada essa segmentação? Então, lembra. Total, então é holoblástica, com as células com o mesmo tamanho, então total igual. Né? Que tipo de ovo tem esse animal? Um ovo oligolécito. Uma coisa tem a ver com a outra. Qual tipo de divisão que ocorre na clivagem? É mitose, sem grandes problemas. Como são denominados os blastômeros? São as células iniciais, as células tronco, né? E qual a relação entre blastômero e clonagem, né? Então, já que os blastômeros são as células tronco e podem virar qualquer estrutura, eu posso pegar vários blastômeros do mesmo indivíduo e fazer cópias, lógico, do mesmo indivíduo. Né? Posso partir para uma clonagem a partir daqui. Tá? Então, uma questãozinha geral aqui, só para você lembrar do que é clivagem, o que é célula-tronco, como ocorre a divisão e o tipo de ovo, para recapitular um pouquinho a matéria. Na 3. O processo evolutivo é inerente a todas as espécies de seres vivos, porém não pode ser percebido em curto prazo de tempo, sendo necessárias centenas de gerações para ser evidenciado. Uma evidência do processo evolutivo, qual que é? A evidência é que no início todos temos o desenvolvimento embrionário semelhante, né? Então você fala assim, ó, viviparidade, né? Ter o desenvolvimento dentro do corpo em répteis e aves? Não, botam ovo calcário. Desenvolvimento de ovo calcário nos anfíbios? Não. Agora, embriogênese de peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos nos estágios iniciais até a fase de neurula é exatamente igual. Depois vem a organogênese e ocorre a diferenciação dos grupos. Né? Surgimento de reprodução sexuada nos peixes? Não, reprodução sexuada já existia. E endotermia nos répteis? Não, os répteis são ectotérmicos. Né? Então, mesmo por eliminação, você conseguiria fazer.
Vamos para a próxima, a quarta questão. Ó. Durante o desenvolvimento embrionário, as células-tronco são estimuladas a especializar-se. Então, estou falando zigoto, mórula, blástula, e aqui o neurônio, célula muscular e a hemácia. Tá? O esquema abaixo é uma representação do processo de como um grupo de células pode originar células diferentes. Olha o nome, células diferentes. É o processo de especialização ou diferenciação celular. Mas, senhor, não está mostrando multiplicação? Não, você não está vendo quantas células tem aqui. E muito menos não são haploides, né? Elas são diploides, é mitose. Diferenciação, sim. De células gaméticas? Não, não é o gameta, é o zigoto. Formação do ovo do zigoto é a partir do zigoto. Então não é a formação dele. Reprodução de células diferenciadas? Não, ó. Quando ela se diferencia em neurônio, célula muscular ou hemácia, acabou. Ela não sofre outra transformação. Por isso, alternativa B. Tá? Na 5. Ele está mostrando aqui a neurulação, ó. Aqui é a ectoderme sofrendo uma invaginação no tubo neural. Aqui a gente tem, ó, a endoderme sofrendo diferenciação no que será a notocorda, tá? E mesoderme. Então, ao final da neurulação, né, ele fala de um gene mutante que tá aqui, marcou aqui de rosinha, né? Então as células sofreram o processo. Então essa mutação ela será encontrada em células de onde? Células da notocorda. São a estrutura que será formada por essas células marcadas aqui na pontinha da seta, tá? Então, quando a gente pega questões de embriologia, tem muito vai e vem, né? O que foi, o que vai ser, essas transformações, elas são interessantes. E passando aqui para os exercícios do módulo 30, lá na página 21, começa a ficar mais difícil um pouquinho. Essa árvore representa a simplificação de uma das hipóteses para as relações evolutivas entre os grupos a que pertencem os animais exemplificados. Os retângulos correspondem a uma ou mais características que são compartilhadas pelos grupos representados acima de cada uma delas na árvore e que estão presentes nos grupos abaixo. Notocorda, primeiro item. Anfíoxo tem notocorda? Tem, é o protocordado. Então, notocorda está aqui, ó. Notocorda, é o número 1. Tubo nervoso dorsal, também é uma outra característica de todos os cordados. Então, aqui, tubo nervoso dorsal, também é o número 1. Então, a gente tem, por enquanto, ó, número 1, número 1. Tá vendo? Pode se repetir. Vértebras. Agora ele está nos craniados. O anfíoxo foi excluído. Então, aqui a gente tem vértebras. Número 2. O que já fecha para a gente a alternativa B. Mas ele fala assim, ó, ovo com amnion. Ovo com amnion é a partir dos répteis. Aqui, ó. Ovo com casca, ovo com amnion. Até lá o ovo sem amnion, o ovo é posto na água, né? Então, confirmando aí a alternativa B. E a 2, que é uma questão muito parecida do Enem. Acho que aqui ficou borradinha, número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, né? Ele quer correspondência evolutiva. O número 1 pode ser endotermia, tipo, todos eles são endotérmicos? Não, não pode ser o número 1, tá? Aqui não teria uma divisão número 1. Endotérmicos seriam esses dois, ó, aves e mamíferos, tá? Número 2, coluna vertebral. Ó, se fosse coluna vertebral, todos aqui tinham. Coluna vertebral tinha que ser o número 1. Então não pode ser essa. Ovo com amnion, como a gente viu, os répteis. Aqui, ó, daqui para frente, todo mundo tem amnion. Por isso, alternativa C. Respiração pulmonar, o 4? Não, ó, anfíbio já tem respiração pulmonar. Né? E membros locomotores, o número 5, não. Os anfíbios também têm membros locomotores. Tá? Então,
Seria aqui número 2 e número 2 também. Certo? A questão da PUC aqui, ó, mostrando o pintinho que nasceu, né? Lembra que eu falei para vocês, né? Eles nascem e estouram uma bolsa que deixa eles fedidos como proteção. É o alantoide, né? Então, agora, ele também fica molhado porque tem uma proteção hídrica lá, né? Tem um amnion. Então, os pintinhos nascem molhados devido ao material proveniente, ó. Pode ser do amnion? Sim. Que armazena excretas? Não. Pode ser do amnion? Sim. Que previne a dessecação e amortece os choques? Sim. E também do alantoide? Sim. Que armazena as excretas nitrogenadas. Alternativa B. Aqui, ó. Pode ser do amnion? Sim. E do grande número de vilosidades coriônicas ricas em vasos sanguíneos? Não. Aí ele estaria cheio de sangue, não cheio de água. Pode ser do alantoide? Sim. Que armazena excretas nitrogenadas? Sim. E das vilosidades com vasos sanguíneos? Não. Então, alternativa B. Então, ele nasce molhado, porque tem o amnion, que é a bolsa de água, e o alantoide, que guarda as excretas. Ele nasce fedido, por causa do alantoide, né, como um processo de defesa. Tá? Na 4, ó. A amniocentese é um procedimento obstétrico que consiste na coleta de líquido amniótico para fins de diagnósticos. Nesse líquido, há células em suspensão que podem ser analisadas para investigação de doenças de origem genética ou cromossômica. Suponha que uma gestante tenha se submetido a esse procedimento e que o feto em gestação é um menino. Neste caso, as células colhidas no líquido amniótico terão a constituição 46XX, 46XY ou ambos os tipos, justifique. Ora, se é um menino, 46XY, né? Que são os embriões, as células normais masculinas, 46XY, sem problemas. Durante o desenvolvimento embrionário, aqui no item B, formam-se além do amnion os mesmos anexos embrionários que aqueles observados em todos os outros mamíferos, aves e répteis. Contudo, na gestação humana, 2 desses anexos se apresentam pouco desenvolvidos, pois a função de cada um deles passou a ser desempenhada pela placenta. Então, ó, tem a questão da nutrição, né, que é o saco vitelínico, que é nutrição, que a placenta supre, e, né, você tem aí o alantoide, que tira as excretas. Então, o saco vitelínico e o alantoide, né, são estruturas substituídas pela placenta, tá? Cite um, já citamos o 2, e explique como a placenta o substitui. Então tá aqui, né? O saco vitelínico é substituído pela placenta na nutrição do embrião e o alantoide é substituído pela placenta no metabolismo das excretas, sem grandes problemas. A quinta, questão gigante, né? Vamos ver aqui. Anexos embrionários são estruturas formadas a partir dos folhetos germinativos, que são extremamente importantes para o desenvolvimento do embrião. São caracterizados por desaparecerem durante o desenvolvimento e, consequentemente, não estarem presentes nos adultos. Ele quer que você descreva quais são os anexos. Ó. Em répteis, aves e mamíferos, formados da ectoderme pela mesoderme, há uma fina membrana que envolve o embrião, originando uma cavidade cheia de líquido que previne o ressecamento. Então, ele está falando do amnion. Aqui. Amnion. Tá? Em peixes, répteis, aves e mamíferos, no item 2, né, é formado por mesoderme e endoderme. Sua principal função é armazenar reservas nutritivas. Nos mamíferos é reduzido. Então, aqui é o saco vitelínico. Saco vitelínico. É formada nos mamíferos, apenas nos mamíferos, pela união dos anexos embrionários, então o saco vitelínico e o alantoide, né? E do córion,
permitindo a fixação do embrião na parede do útero. Então, aqui é a placenta. De novo, na 4, em répteis, aves e mamíferos, é o saco de forma vesical e está ligado à porção posterior do intestino do embrião. É formado por mesoderme e endoderme. Suas principais funções são armazenamento e remoção das excretas. É o alantoide. Tá? Aqui já deu, né? Alternativa aí. Em répteis, aves e mamíferos, é uma membrana formada por ectoderme, é o anexo mais externo, que envolve, protege e realiza trocas gasosas. É o córion. Então, só para confirmar, alternativa E. Aqui na quinta questão. E na sexta e última, ó. Então, isso aqui já foi questão de segunda fase. Aqui ela foi modificada. Gêmeos univitelínicos compartilham a fecundação, né? Gêmeos fraternos, né? São duas fecundações simultâneas, duas fecundações ao mesmo tempo. Então, são aí os gêmeos idênticos e os gêmeos não idênticos. Os gêmeos fraternos são geralmente monocoriônicos ou dicoriônicos, né? Então, ó, se tem uma implantação, que é esse caso aqui, ó, uma implantação, tem uma placenta. Se são duas, às vezes até em locais diferentes do corpo do útero, então são duas placentas, né? Então são dois córions. Então processo dicoriônico, tá? Cada um tem o seu próprio córion. Os gêmeos monozigóticos são monocoriônicos ou dicoriônicos, né? Então aí, os gêmeos monozigóticos são monocoriônicos ou dicoriônicos. Então aqui, como tem uma placenta só, né, uma estrutura só, eles são monocoriônicos. Porque o córion nos mamíferos, ele vai formar as vilosidades coriônicas, que é a estrutura que separa a porção fetal e a porção materna da placenta. Então vão sair daqui, ó, dois cordões umbilicais, um para cada baby, tá? E aqui é a parte materna, por aqui o M de mãe. E aqui estão as vilosidades coriônicas, tá? Tudo bem? Então tá, eu estou vendo a resposta aqui, tentando justificar. Ocorrendo a separação de duas massas celulares internas antes da formação do coro, então ele está falando que depende do momento dessa separação, né? Eles seriam dicoriônicos. Ocorrendo a separação de duas massas após o córion, seria um só, né? Então, geralmente é um só. Ele está falando de quando que essas massas vão se separar. Então, por exemplo, o que ele quis dizer foi o seguinte, ó. Tem o zigoto, está lá no desenho, tem os blastômeros, tem a mórula. E da mórula estão saindo duas blástulas. Tá? Então, se a divisão em gêmeos idênticos for a partir da blástula, já teve a implantação. Então, vai ser um só. Agora, se a formação for da mórula para a blástula, são duas implantações, então teriam dois. É isso que ele quer dizer aqui na alternativa. Tá? É isso aí, queridos. Espero que assim você consiga olhar os exercícios, né? E qualquer dúvida, me chame nas aulas. Beijo para você.